Ainda em psicanálise existencial, Sartre vai apontando então uma necessidade que as metodologias até então conhecidas na sua época não conseguiam dar conta. O que Sartre vai dizer é que a psiquiatria tem uma visão muito generalista sobre a problemática psicológica e os manuais da psiquiatria até hoje seguem essa mesma perspectiva. Por exemplo, é possível que a gente encontre características específicas de uma pessoa com depressão nos manuais diagnósticos. Porém, essas características generalizadas acabam servindo para todos aqueles que se encaixam então nesse diagnóstico. Sartre vai dizer que isso até é um caminho, porém é necessário ir mais além disso. Quais relações particulares fizeram com que certas coisas do mundo, certas relações, adoeceram esse ou aquele sujeito? Essas diferenças precisam ser demarcadas também. Dizer que depressão é a experimentação de prostração, tristeza, desânimo, dificuldades de querer sair de casa, de querer encarar as coisas, isso é muito geral. O que é fundamental é que a gente consiga compreender, além disso, que a depressão também é o resultado de certas relações muito particulares com o mundo. Não dá para dizer que todos os processos depressivos são iguais. Em alguns pontos, sim, mas isso por si só não faz com que a gente compreenda de fato o que está acontecendo com aquele sujeito. A sua particularidade é muito importante. Portanto, Sartre vai concluir que nós somos seres, ao mesmo tempo, universais, porque há características nossas que de algum modo se relacionam com as características de outras pessoas, mas ao mesmo tempo isso demarca apenas algo sobre o sujeito e não tudo sobre ele, porque precisamos entender que somos um universal, mas também somos, na visão do Sartre, um singular. Temos uma singularidade. E se não encontrarmos essa singularidade, se um método de investigação não encontrar a singularidade de alguém, nós jamais vamos conseguir fazer uma intervenção efetiva. Então, por exemplo, voltando à questão da depressão, dizer que alguém está deprimido porque está triste, prostrado, desanimado, sem vontade de comer e sair de casa, é dizer apenas parte do que é a depressão. Algo mais fácil, inclusive, de demarcar, porque é muito comum em quase todos ou em todos os casos. Agora, para sabermos efetivamente sobre a depressão deste sujeito em particular, nós precisamos descer a vida dele, as particularidades da sua vida, e conseguir identificar quais são os elementos próprios daquele processo depressivo que existe ali naquele sujeito, mas que não existe em outro sujeito. O que faz com que eu fique triste não é o mesmo que vai fazer com que outra pessoa fique triste. As relações que se dão desde a infância até a vida adulta é que fazem com que alguém possa desenvolver um processo depressivo. E essas relações são diferentes, são singulares para cada um de nós. Então, para Sartre, o ser humano é um universal singular.